E aí, gente, hoje a nossa aula é sobre as cruzadas, as chamadas Guerras Santas. Na verdade, este vídeo é sobre as circunstâncias que levaram ao movimento cruzadista. Vamos à aula então. Entre os séculos 9 e 13 d.C., a Europa medieval sofre grandes transformações. Neste momento, as invasões tão comuns durante a Alta Idade Média quase cessam, vão diminuindo e por volta do século X elas desaparecem quase completamente. É então a hora do homem medieval abrir as portas e as muralhas dos seus feudos e começar a ter contato com seus vizinhos, com algumas vilas mais distantes, fazer algumas pequenas viagens. Assim, o homem medieval vai ter contato com novas técnicas agrícolas, novas formas de plantio e vai melhorar muito a qualidade de vida, aumentando a produção de alimentos, o melhor manejo dos animais, o melhor manejo da terra. As pessoas vão começar a comer muito melhor, vão adoecer muito menos e com isso os feudos antes, com uma população limitada pelas próprias circunstâncias medievais, agora vão ter que lidar com famílias cada vez maiores em espaços cada vez menores. O aumento da população de nobres dentro dos castelos feudais começa a causar algumas guerras feudais, algumas disputas entre membros da mesma família pela posse daquele feudo. Também o número de servos cresce muito dentro do manso servil e o senhor feudal às vezes não consegue comportar aquilo que parecia ser um exagero de mão de obra naquele momento. Muitos servos vão começar a ser expulsos das suas terras. Existe uma grande população camponesa que vai ser colocada para fora dos feudos. E esses servos vão tentar ser acolhidos nas vilas que não estão preparadas para receber essa população. Não existe uma atividade de manufatura ativa, toda a produção é artesanal para uma circunstância feudal, não existe um comércio ativo, então as vilas começam a não comportar estes camponeses também. Além de todos esses problemas, existe uma ausência de saneamento básico, que já é bastante comum em toda a Idade Média. O saneamento básico europeu da época do Império Romano desaparece nos reinos bárbaros, então a gente vai ter este problema. Com a ausência de saneamento básico e o aumento da população, vai circular mais lixo, com o lixo vão aumentar o número de doenças e por aí vai. Enfim, o caos acabava se estabelecendo em várias regiões da Europa. Num lugar onde o poder é descentralizado e a única lei que vale para todo mundo é a lei da Igreja Católica, é a lei de Deus, é normal a gente entender que a Igreja tem uma grande importância nas decisões desse mundo feudal. E é a Igreja que vai tomar frente para tentar resolver este problema que tinha começado com uma melhoria de vida e que agora estava estabelecendo o caos em toda a Europa. A superpopulação europeia, a falta de perspectivas, a falta de saneamento, o aumento das doenças, levou a uma iniciativa que partiu da Igreja Católica, procurar escoar essa população através de uma luta que eles já tinham há muito para si mesmos. Esta luta era a recuperação da região de Jerusalém para a mão dos católicos que estavam lutando inclusive para peregrinar até Jerusalém desde que os turcos seljúcidas dominaram a região. Porque depois que os turcos dominaram essa região, eles começaram a impedir inclusive a peregrinação dos europeus até o Santo Sepulcro, os lugares sagrados para os cristãos. Com a elevação da população europeia, esta luta começou a ter um significado maior ainda, Era necessário um novo lugar onde os cristãos pudessem se estabelecer e nada mais justo do que esse novo lugar ser onde originalmente teriam nascido as ideias cristãs, o cristianismo e o próprio Cristo, que é a região de Jerusalém e os seus entornos, então conquistadas pelos árabes. E foram nessas circunstâncias, então, que os cristãos europeus partiram para guerras santas. A gente tem que lembrar que não existiam países europeus estabelecidos com grandes exércitos, eram reinos feudais, muitos deles comandados por vários senhores feudais diferentes e que tinham que ter a iniciativa militar de lutar pela Terra Santa.
Tudo começou então quando o Papa Urbano II deu esse start, né? Nós vamos fazer uma guerra santa para recuperar as terras, tirar da mão dos pagãos, dos turcos seljúcidas, no caso, voltar o cristão poder peregrinar e, se quiser, inclusive, imigrar então para a Terra Santa. E essa iniciativa, tomada pelo Papa Urbano II, deu origem então às ditas guerras em nome da cruz, as cruzadas. Então, no ano de 1095, Urbano II, em oposição a todo impedimento que os turcos seljúcidas faziam para evitar a peregrinação à Terra Santa e também pelas circunstâncias que a Europa vivia, convocou um grande número de fiéis para lutar pela causa. Muitos camponeses foram a combate pela promessa de que receberiam reconhecimento espiritual e recompensas da igreja. Porém, essa primeira batalha e muitas outras fracassaram, fazendo com que grande quantidade de europeus perdessem as suas vidas em combate. Após a Primeira Cruzada, foi criada a Ordem dos Cavaleiros Templários, que tiveram importante participação militar nos combates das cruzadas que se seguiram. Muitas derrotas aconteceram nessas cruzadas, mas a principal vitória do movimento cruzadista foi o renascimento de um mundo novo no Ocidente. E isso é assunto para uma outra aula. Tchau, gente!